Amados irmãos, a paz seja convosco. Hoje eu gostaria de fazer com vocês uma reflexão bíblica que tem como tema o deserto espiritual. O que é o deserto espiritual? São momentos na nossa vida em que a gente se sente sozinho, abandonado, sem ânimo para prosseguir e que a gente também é tentado pelo inimigo. E quando nós nos encontramos nesse deserto espiritual, a palavra do Senhor nos diz que nós devemos fazer uma coisa. Vamos ver aqui o que diz aqui o livro de Isaías, capítulo 40, versículo 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Então, quando nós nos encontramos no deserto espiritual, nós devemos prepararmos o caminho para o Senhor. O que significa isso? Prepararmos o caminho para que o Senhor Jesus entre na nossa vida, para que Ele assuma a direção da nossa vida. Esse deserto espiritual está aqui, no nosso coração, na nossa mente. É aqui o campo de batalha do inimigo. E nós devemos, então, prepararmos o caminho, quer dizer, lutarmos contra nós mesmos, contra a nossa própria vontade, para podermos compreender aquilo que Deus quer de cada um de nós. Agora, o que pode nos levar a perecermos no deserto espiritual? No livro de Números, capítulo 14, no versículo 26 ao 29, nos diz assim: Depois disse o Senhor a Moisés e a Arão: Até quando sofrerei essa má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Diz-lhes: Por minha vida, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos que de vós foram contados, segundo o censo de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Então, o que pode nos levar a perecermos no deserto espiritual? A murmuração contra Deus. É justamente isso que o inimigo quer, que nós venhamos murmurarmos, que nós venhamos, em vez de glorificarmos, em vez de orarmos, em vez de buscarmos a Deus, que nós venhamos murmurar, que nós só venhamos olhar para as coisas que não foram realizadas, aquilo que Deus, na nossa mentalidade, que Deus não fez, e venhamos assim reclamar, venhamos sermos ingratos. Mas o verdadeiro servo de Deus, que se permite ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus, se a coisa estiver difícil, ele vai estar apresentando a Deus em oração e vai estar esperando a resposta, porque ele confia no seu Deus. Agora, o que Deus faz com aqueles que estão no deserto espiritual e que decidem confiar nele? Vamos ver aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 1, o versículo 30 e 31, que nos diz assim: O Senhor, vosso Deus, que vai adiante de vós, ele pelejará por vós, segundo tudo que fez conosco diante de vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde viste que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva o seu filho, por todo o caminho qual andaste, até chegar a este lugar. Então, o que Deus faz para aqueles que estão no deserto espiritual, mas que porém confiam nele, para aqueles que procuram obedecê-lo, Deus os conduz a um lugar seguro e supre todas as suas necessidades no tempo certo. É muito importante que nós venhamos confiarmos na palavra do Senhor e assim procedermos e assim prosseguirmos, porque o Senhor Deus, ele é fiel, ele não falha com aqueles que nele confiam. Agora, o que o Senhor Jesus pode fazer do seu deserto? No livro de Marcos, capítulo 6, versículo 31, a palavra do Senhor nos diz assim: E lhes disse: Vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, vistam serem numerosos os que iam e vinham. Então, o que o Senhor Jesus pode fazer do seu deserto? Ele pode fazer um lugar de repouso, um lugar em que, mesmo diante de tantas lutas, você venha ali descansar com Ele e ali você estará seguro. Agora, para sair do deserto espiritual, do que nós devemos crer, né? Vamos ver aqui o que nos diz a palavra de Deus no livro de Filipenses, no capítulo 4, no versículo 13. A palavra de Deus nos diz uma coisa muito poderosa que nenhum de nós devemos nos esquecer. Tudo posso naquele que me fortalece. Então eu gostaria de deixar para você essa reflexão.
Se você está passando por um deserto espiritual, não temas. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que Deus te abençoe grande e poderosamente e te dê um dia maravilhoso, em nome do Senhor Jesus, seu Yeshua Mashiach. Amém.